Quero amar meu semelhante. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu vídeo canal. Meu nome é Mário Tordóia. Estamos aqui para iniciar mais uma vez um estudo do livro de Mórmon, baseado no apoio, no suporte do Vem Segue. O capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 13 ao 16 do livro de Mórmon, tá? No livro de alma em si, especificamente, referente aos dias 15 a 21 de junho, tá bom? Com o título aí, ó, ou subtítulo, Entrar no Descanso do Senhor, onde nós vamos aprender uma das maiores histórias que, particularmente para mim, é um dos mais profundos aprendizados que eu posso ter, pois ela traz um significado muito importante de amor altruísta, né? de uma maneira que eu particularmente não consigo imaginar. E a gente vai ver isso nos próximos slides aí, tá bom? Pessoal, é o seguinte, antes de mais nada, o Manual Vem Segue, ele começa a introdução da explicação dessa aula, equiparando dois personagens do livro de Mórmon, né? Referente a esse capítulo que nós estamos estudando, Amaleque e Ziza. Então nós já sabemos, se você está estudando cronologicamente o livro de Mórmon, que ambos eram da cidade de Amônia e tinham sua reputação na sociedade considerada, né? E eram bem de vida. Porém, cada um teve seu processo de conversão e aperfeiçoamento espiritual diferentes. A diferença principal para mim, que eu acho, é que Amaleque ele estava mais preparado, mais forjado para a pressão que viria sobre ele. E às vezes ele não estava. A gente vai ver isso mais à frente. Mas primeiro, seguindo pelo capítulo 13, né, do nosso estudo, nós vamos pegar aqui o gancho de que Amaleque eles estavam ensinando o povo de Amônia sobre o sacerdócio, porque para nós já sabemos sobre o princípio do poder do sacerdócio, sabemos que ele é o poder de Deus. Imagina aí, o poder que criou e mantém ordem e equilíbrio, mundos e universo, né? Esse poder, Deus ele presenteou o homem com ele. Só que para reger esse poder, se rege esse poder nos princípios do caráter e retidão, de moral, né? De princípios elevados. E a cidade de Amônia estava perdendo esse poder justamente por estar vivendo em corrupção, com esquemas de negócios de corruptíveis, de lucro, né? E principalmente de lucro de maneira ilegal. Então, essas ordenanças do sacerdócio, ou poder para atuar com esse poder, é que vem o principal, né? Que é a ordenança de batismos, né? Para atuar no batismo, né? A remissão dos pecados, deixa eu ver o que mais, o sacramento, ordenanças no templo. E as pessoas estavam começando a esfriar esse interesse. E há um momento certo para ensinar isso. Tanto é que eles ensinam a respeito desse poder desde o princípio, né? Lá começando com nossos primeiros pais, né? Em particular Adão, passando de geração em geração, explicando tudo, desde o tempo de Moisés ali e tal. E hoje, para nossa alegria, nós temos também esse mesmo poder delegado ao homem aqui na Terra, que foi trazido e preparado através do profeta Jesus Cristo. Mas isso também é uma outra história que eu não quero até para não perder muito tempo. Tá bom? E depois dessas explicações e outras que já conhecemos que houve, eles foram atirados na prisão. Né? E lá nós aprendemos que durante esse período de cativeiro eles testemunharam martírio, né? Porque pessoas estavam acreditando no seu trabalho, pessoas acreditaram que de fato Deus estava chamando a arrependimento, acreditaram em suas palavras. E aqueles que acreditaram em suas palavras foram lançados ao fogo. Mulheres, crianças, escrituras, todos lançados ao fogo. E o pior é que eles blasfemavam diante de alma, que se Deus de fato realmente existisse, tudo aquilo que eles estavam defendendo, ensinando, não tinham deixado essas coisas acontecer com as pessoas, né? Olha que crueldade. Então,
o que nós podemos aprender no meio de toda essa tragédia? Nós aprendemos que às vezes Deus permite que o justo sofra. Não podemos hoje entender o motivo, porque a nossa capacidade mortal é muito limitada. Nós somos muito visuais e momentâneos, mas Deus, Ele é espiritual, Ele tem uma concepção espiritual muito elevada, e a concepção dele não é mortal, é eterna. Então, muitas vezes as tribulações que passamos é para nos aperfeiçoar, né? E inclusive perseguições. E vamos ser testados de fato, como Alma e a mulher que foi, olha aí, ó, espancados, né? Esmurrados, humilhados, maltratados, deixando com fome, com sede, tá? E aí vem uma das frases, né, no livro de Mórmon, aí no capítulo 14, que me chamou muita atenção, tá? Aí no versículo 12 ao 13. Ao verem pessoas serem lançadas ao fogo, a mulher que pergunta, né? Pergunta não, ele afirma aqui, ó, no 12, ó, eis que talvez eles também nos queimem. Imagina aí, você tá vendo toda aquela situação e não vendo, entre aspas, ninguém ali para lhe ajudar, e o que você espera é a morte chegar. Mas aí a Alma, ele fala uma coisa que me tocou muito, que me ajuda a lembrar sempre, né? Faça-se segundo a vontade do Senhor. Nossa obra, porém, não está terminada. E aí vem uma pergunta que eu vou fazer lá no finalzinho, sobre essa obra que não está terminada, né? Eu fiz até uma anotação aqui, no que refere ao assunto, minha observação, de que Alma, ele tinha uma convicção peculiar de que não iria morrer naquele momento. Olha só, Alma, ele tinha uma concepção, vendo uma morte chegando assim, espancado, esmurrado, mas ele tinha uma convicção de que não era o momento dele morrer. Mas se Deus quisesse e deixasse, ele também estava disposto a morrer. Para você, o que será que mantinha essa fé e coragem de Alma? Pensa aí depois, comenta aí, ou pensa com você no seu íntimo e pergunta assim, o que fazia ele ter essa fé, essa convicção, ter essa coragem de que realmente de alguma forma aquilo ali ia acabar bem, eles iriam passar daquilo ali. Então, para mim, ele tinha uma convicção muito grande e uma intimidade muito grande com o Senhor, né? E entre outros princípios que lá na frente eu vou contar. Então, um dos maiores acontecimentos dentro da lição acontece, como eu falei, né? Então, as paredes da prisão se partem, e aí aqueles sacerdotes e juízes, né? Que eu fiquei mais impactado aqui, era um juiz supremo, né? Tinha um juiz supremo, não era um juiz subordinado, não, tinha um juiz supremo lá. E esse juiz supremo marcou a Alma, bateu uma mulher que, rapaz, e ele não interviu no lugar em favor de Alma, que foi o primeiro juiz da terra. Ele chegou e fez aquilo ali. Então não sei se tinha alguma rixa entre eles, ou ele sentia, né? Não, porque muitas vezes a gente não pode deixar de esquecer que tem, que eu já falei sobre isso no vídeo passado, que existem pessoas que não querem muito bem ao nosso bem-estar. Às vezes toma a versão da gente sem a gente ter feito nada, e só o bem, talvez por ser amado, não sei, mas o que fica evidente é que nós temos que nos preparar sempre para o pior e forjar o nosso espírito, a nossa espiritualidade, para aguentar as provações que vêm, sempre vão vir. Então as paredes se roem, como eu falei, vocês aí se partem, e todo aquela corda de corrupção morre, só escapando a Alma e a moleque. Deus conservou a Alma e a moleque. O que é interessante é que para isso acontecer, a Alma e a moleque, eles se humilharam muito e esperaram paciente demais pelo Senhor. E aí até então que ele sentiu o poder de Deus cair sobre eles, e eles se levantaram e não permitir, e pediu a ajuda a Deus para não permitir que mais humilhação como aquela
de ser esbofeteado pelo rosto, de serem cuspidos, de ser humilhado, maltratados, continuasse. E foi aí onde que Deus, ele, com o poder dele, desceu o poder para proteger a alma e a moleque. E a consequência de abalo desse poder acabou com as paredes do próprio presídio, os sacerdotes, os advogados e juízes corruptos que estavam naquele momento. Enquanto isso aí, né, enquanto o pau quebrava lá, vamos falar assim, né, de maneira respeitosa até, lá em Amônia, em Sidom, né, estava na cama lá Zizo, de uma certa forma abalado emocionalmente, né, psicologicamente, preocupado com o que estava acontecendo com o homem e a mulher na prisão, e achava que nunca mais ia ver. E só o fato de sair junto com os outros pecados e crimes que ele cometeu, que ele tinha consciência, se entrou também no tormento dos condenados, né? Igual a alma. Aquele alma que perseguia, que foi juiz, estava lá na cadeia. E mal sabia ele que eles tinham sido escaparam e chegaram lá na cidade de Sidom. Ficou sabendo Zizo e solicitou a presença de Alma e a moleque na casa deles, e eles foram imediatamente. O confortaram, o encorajaram e o abençoaram, de tal forma que a moleque, ou aliás que Zizo, se levantou. Eu vou ler aqui mais um pouquinho, aqui ó, que teve sua mente atormentada, e vem a pergunta: o que aprendemos com a experiência de Zizo sobre o poder de nos fortalecer e curar quando cometemos erros? Então, por onde você acha que tem esse poder? E nós sabemos que esse poder vem pelo poder expiatório de Jesus Cristo, que nos livra das tormentas dos condenados, né? E ao decidir, ao reconhecer, lembra do processo, ao reconhecer que decidiu se batizar e se tornou mestre ali na cidade de Sidom. Então nós vemos que tem agora duas cidades fortes, né? Sidom e Gideão. Amônia caiu, né? E talvez a gente conheça algumas histórias de algumas outras cidades que também se fortaleceram, outras que caíram. A pregação ela não termina, ela só está começando aqui, pessoal. Então, eu acredito muito que o Senhor nos fortalece na nossa consciência e cura nosso tormento pelos nossos pecados através da expiação. Não tenho dúvida nisso. Aquele momento onde Jesus Cristo ele agoniza no Getsemane, sua pelos poros sangue, é por conta dos meus pecados, dos seus pecados, tá bom? E todos da humanidade. Então, que papel o sacerdócio pode desempenhar para nos ajudar a receber essa força de cura? É continuar vivendo em retidão, como eles estavam vivendo, alma e a moleque, e desejo de servir e procurar o bem-estar do seu próximo. Se nós procurarmos fazer isso, nós vamos receber força, né? E será ampliada a nossa resistência, a nossa força na pregação e cuidado do Evangelho com todos os filhos de Deus. Mas aí agora vem que Amônia foi destruída, meus amigos. Amônia foi destruída e foi chamada de isolação de Neores, né? E por que ela foi destruída? Olha aí, ó, Alma capítulo 9, versículo 4. O que é que eles disseram lá para a Alma? Chegaram até cuspir nele e expulsá-lo, lá naquela época lá. Diz o que? Disseram: não acreditamos em tuas palavras, mesmo que profetiza que essa grande cidade será destruída um dia. E foi o que aconteceu, meus irmãos, né? Por não procurarem serem prudentes em responsabilidade e outros atributos, principalmente no que se refere aos assuntos espirituais, a cidade de Amônia ela ficou fraca. E aí os lamanitas, que não são bestas, entraram com força total, quebrando tudo, matando gente,
está fazendo prisioneiro. E é aí onde que vem a questão. Tá? Como podemos diferenciar Zorã, que sentiu a respeito da palavra do Senhor, com a maneira como o povo de Amã sentiu? Então, é simples. Enquanto Zorã procurava a alma, tomar conselho, porque Zorã era um dos capitães dos nefitas, né? Foi nomeado ele e seus 2 filhos ali para auxiliar no exército dos nefitas. Depois de souberem que Amon foi tomada e devastada, souberam que haviam feito prisioneiros. Então, o interesse agora era nos que estavam vivos. E tomou Zorã consentimento para o profeta Alma, onde deveriam seguir. E a resposta foi pelo rio, na parte leste do Sidom, que eles iriam encontrar lá. E eles foram, o que mostra muita coisa para a gente, né? E ao chegarem lá, eles conseguiram dominar parte do exército dos amanitas e conseguiram escapar com os prisioneiros. E assim sendo, essa experiência, meus irmãos, o que estamos fazendo para ser fiéis à palavra do nosso profeta bíblico? O que é que isso tem a ver com a nossa realidade atual? Tem tudo a ver. Assim como Zorã, nós também devemos consultar as palavras, assistir às conferências do nosso profeta, saber o que é aquilo que nos requer que façamos para pôr em prática na nossa vida da família e na sociedade e nos membros, né? Principalmente com nossos irmãos mais próximos. O que a gente tem que fazer? E é isso que Ele espera de nós, né? Ele faz isso porque Deus espera de nós. Através de Ele age, através de homens santos, como os profetas. E aí a gente faz uma reflexão para terminar. Você conhece o seu propósito? Aí vamos lembrar lá de Alma, né? Na prisão. Será que nós conhecemos o nosso propósito? E nós sempre apresentamos os nossos planos, nossos propósitos a Deus. Você apresenta a Ele, conversa com Ele, procura saber por quê. Para ter aquela convicção, como Alma teve naquele momento, de olhar a morte e dizer assim: eu vou morrer, mas não é hoje. Mas, irmãos, que fé. É uma aprendizagem assim que eu no lugar dele não sei o que eu faria. Não você importa. Porque é uma concepção de fé muito forte. Eu acredito que a primeira coisa que você tem que fazer é estar disposto a dar sua própria vida naquilo que você acredita mesmo. É convicção naquilo. Se vai dar certo, vai ser assim, que Deus vai ter que ter muita convicção. Então, com relação aos seus desígnios espirituais, né, os seus chamados, o que você está fazendo para que Deus retribua a realização dos seus objetivos? Mas não é o que nós estamos fazendo, o que você está fazendo. Tá? E se você não é da igreja, mas você tem um objetivo de ajudar o seu semelhante, o que você está pondo em prática, o que você está fazendo? E o que você pode fazer para melhorar ainda mais, se aperfeiçoar ainda mais? Outra pergunta aqui é a seguinte: eles são profissionais, eles têm seus objetivos profissional para realizar, educacional, atributos pessoais de caráter. E se tratando do seu bem-estar espiritual, o que você está fazendo para obter o descanso do Senhor? São coisas assim que a gente precisa pensar. Pensar num canto, no silêncio, ponderado. Bote o joelho no chão, ore, pergunte, converse com Deus. E eu tenho certeza que Ele vai lhe responder, Ele vai lhe falar. Por mais que você sinta que talvez as paredes, os tetos das suas casas sejam revestidos de concreto, Ele está ouvindo. Pode ter certeza, Ele está ouvindo. Então, e para você, o que é entrar no descanso do Senhor? O que é que pode ser entrar no descanso do Senhor, meus irmãos? Eu digo que é passar por essa vida praticando bem, defendendo a verdade, combatendo o erro, a custo de sacrifício. Você acha que é fácil entrar no reino do Senhor?
nos merecer realmente, não é fácil não. Muita coisa tem que ser aberta à mão, principalmente nos nossos interesses pessoais. Assim obteremos a confiança do Senhor e adquirimos uma consciência limpa e tranquila diante do tribunal de Cristo. Tá bom? Então essa é, para mim, o que é, de fato, entrar no descanso do Senhor. Porque se um dia de fato merecermos, Ele nos abraçará e dirá, né? Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre pouco te coloquei, sobre muito foste fiel. Entra no gozo do Senhor. E todas aquelas aflições que passamos nessa vida se dissipará. E diremos, valeu a pena. Então, para encerrar isso aí, gostaria de deixar essa mensagem com vocês. Um agradecimento, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos. E uma mensagem aqui de ponderação pelo elder David Bernard, que diz o seguinte: uma resposta dada por outra pessoa geralmente não é lembrada por muito tempo, se é que será lembrada. Mas uma resposta que descobrimos ou obtemos pelo exercício da fé geralmente é retida por toda a vida. Então o aprendizado é mais importante da vida é quando é alcançado, não ensinado. Então alcance os objetivos, procure meio que vai dar certo. De alguma forma, como diz Ayrton Senna, Deus lhe ajuda e vai dar certo. De alguma forma você chega lá. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero amar meu ser mediante